Lucas 18, a partir do verso 35. Dezoito, 35 diz assim: Jesus já estava chegando perto da cidade de Jericó. Acontece que um cego estava sentado na beira do caminho, pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que era aquilo. É Jesus de Nazaré que está passando, responderam. Aí o cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim. As pessoas que iam na frente o repreenderam e mandaram que ele calasse a boca. Mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tenha pena de mim. Jesus parou e mandou que trouxessem o cego. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou: O que é que você quer que eu te faça? Senhor, eu quero ver de novo, respondeu ele. Então Jesus disse: Veja, você está curado, porque teve fé. No mesmo instante o homem começou a ver, e dando glória a Deus foi seguindo Jesus. E todos os que viram isso começaram a louvar a Deus. Vamos orar. Peça ao Espírito Santo que continue falando, fale ainda nesse momento ao seu coração, em nome de Jesus. Deus, essa é a tua palavra, nós cremos a tua palavra é a verdade, e não há nada, Deus, que a tua palavra não possa fazer quando nós abrimos o coração. Cremos que toda boa semente, quando é recebida com o coração aberto, ela gera muito fruto. Por isso, nessa noite, Deus, que gere muito fruto em todos nós presentes aqui e todos aqueles que estão nos acompanhando de casa, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos. Amém. Amém. Irmão, João, quando o último versículo do Evangelho de João, ele termina dizendo que se todos os milagres, todos os feitos de Jesus fossem escritos, nem em todo o mundo caberiam os livros que seriam escritos contando as histórias, os milagres, as realizações e os ensinos de Jesus. Você já parou para pensar nisso? Que nós temos o resumo do resumo do resumo do resumo aqui, a palavra de Deus? Porque Jesus, ele viveu e o seu ministério durou 3 anos. 3 anos. Jesus ensinando, curando, restaurando pessoas, abençoando vidas. Você já pensou no tanto de história que se tem para contar, ou que se teria para contar? Então João, ele termina falando isso: olha, não tem como nós contarmos todos os feitos, todos os milagres de Jesus. E aí eu fico pensando, por que alguns foram selecionados? Por que logo estes que nós temos na palavra de Deus foram os escolhidos pelo Espírito Santo, para que através de homens inspirados por Ele, pudessem chegar até nós? Eu creio que Deus quer nos ensinar alguma coisa a respeito, ou através dessa história, deste cego, que os evangelhos de Mateus e Marcos nos dão o nome dele, é Bartimeu. Essa história Lucas não menciona, mas nós sabemos, é a história de Bartimeu, o cego, à entrada de Jericó, que clama por um auxílio, que clama por Jesus Cristo. Enquanto eu meditava, irmãos, para trazer essa palavra, o Espírito Santo vinha falando algumas coisas ao meu coração, eu fiquei pensando primeiro a respeito desse homem, um cego pedindo esmolas. Tente imaginar a situação, tente pensar na cena. Jesus caminhando, chegando perto de Jericó, uma multidão para variar, Jesus sempre seguido por muitas pessoas, e ele chegando ali, um homem sentado à beira do caminho, cego, pedindo esmolas. Eu fiquei pensando na vida desse cego. Hoje o deficiente visual, ele tem outra condição de vida. Hoje nós temos ambientes adaptados, hoje existem leis que favorecem os deficientes, não só os visuais, mas todos os deficientes, enfim. Hoje existem recursos para que essas pessoas tenham a vida o mais normal possível. Hoje nós assistimos vídeos de pessoas deficientes que fazem coisas inimagináveis. Por quê? Porque nós vivemos um tempo em que os permitem ser treinados e se adaptarem à situação de deficiência deles. Mas pense no tempo de Jesus, queridos. Pense o que representa ser um cego
nos tempos de Jesus. Há 2000 anos atrás, mais de 2000 anos atrás. Não era brincadeira. Não era brincadeira. Um cego, naquele tempo, ele não tinha perspectiva de futuro. Ele não tinha um projeto de vida. Ele não pensava, eu imagino, ele não tinha um projeto, um sonho, um planejamento. Talvez ele vivesse sem esperança. Sem esperança. Um cego naquele tempo, ele dependia do favor dos outros. Pense você. Todos os dias ele acordava, o que você vai fazer hoje? Vou fazer o que eu sempre faço. Eu vou para a entrada de Jericó, vou sentar ali nas escadas e vou ficar pedindo auxílio para alguém. Vou ver se alguém me aguarda ali. Josefa, querida, me aguarda ali, por favor. Josefa é uma irmã querida que nós temos aqui na igreja, né? E a gente tem muito carinho pela vida dela. Então, Bartimeu, esse cego, ele não tinha o que fazer, irmãos. Ele dependia do favor, da esmola dos outros. Ele não sabia o que comeria. Cada dia era um dia de sobreviver. Eu acredito que esse homem não tinha nenhuma economia, não tinha nada, ele não tinha posses. Ele estava à mercê, era um mendigo. Ele não tinha recursos. E talvez ele estivesse até mesmo acomodado a essa vida pela falta de oportunidade de melhorar. Ele precisava se acostumar. Ele não tinha o que fazer. Era cego. Estava ali, à mercê da sociedade e de ser ajudado ou não. Talvez as pessoas até se aproveitassem dele. Talvez os meninos da época brincassem com ele, aprontassem com ele, não sei. Eu sei que era uma vida que não devia ser fácil. E aí, pensando sobre a vida de Bartimeu, o Espírito Santo me levou a um texto em Coríntios, 2 Coríntios capítulo 4. 2 Coríntios capítulo 4, verso 4. Que também fala a respeito de cegos. Fala a respeito de pessoas sem visão. E olha que coisa tremenda, irmãos. Que coisa impressionante. Diz assim o texto: eles não podem crer, pois o Deus deste mundo conservou a mente deles na escuridão. Ele não os deixa ver a luz que brilha sobre eles, a luz que vem da boa notícia a respeito da glória de Cristo, o qual nos mostra como Deus realmente é. Esse texto está falando do homem sem Deus. Esse texto está nos mostrando que o homem sem Deus, ele é como Bartimeu. É um cego espiritualmente. É uma pessoa que não enxerga, que não tem discernimento. A pessoa que não tem Deus na sua vida, o inimigo cegou o seu entendimento, e eles não conseguem ver a luz de Deus. É uma pessoa que não conhece a Deus por si mesmo. Ou seja, ele tem que ser guiado por outros. Olha que coisa terrível, queridos. Quando Jesus veio ao mundo, ele diz a respeito dele mesmo, ele diz: eu sou a luz do mundo. E aquele que crê em mim não andará em trevas. Porque Jesus Cristo, ele abre os nossos olhos espirituais para quê? Para que nós possamos viver e entender qual é o nosso propósito nessa vida, qual é o propósito de Deus para nós, e ele nos enche de esperança de que nós temos uma promessa de vida eterna. Agora, o que o apóstolo Paulo está escrevendo aos Coríntios, ele está dizendo: olha, a pessoa que não conhece a Deus pessoalmente, ela depende da informação dos outros. Ela depende de conhecer a Deus muitas vezes por uma opinião de terceiros. Isso é tão perigoso, irmãos. Você já conheceu alguém e de repente você descobriu que essa pessoa não era nada daquilo que falavam dela? Você já teve uma experiência assim? De repente algumas pessoas criticarem alguém e você até evitava, mas acontece de um dia você encontrar com essa pessoa e você não tem a opção de sair correndo, e você acaba conversando com ela e você se surpreende de ver que aquela pessoa não era nada do que falavam dela. Às vezes é uma pessoa maravilhosa, é uma pessoa tremenda. Às vezes assim é o relacionamento com Deus. Algumas pessoas, talvez, por não se relacionarem pessoalmente com Deus, elas têm uma visão, elas têm uma imagem, elas têm um conceito de Deus distorcido.
e que não tem nada a ver com que Deus se revela através das Escrituras e através de um relacionamento pessoal conosco. Existem pessoas que estão cegas espiritualmente e elas não têm perspectiva de um futuro eterno. E por não acreditarem ou por não conhecerem a realidade da eternidade, elas precisam viver essa vida como se fosse a única oportunidade, a única vida que tem para se viver. E aí fazem desse tempo que nós temos na terra, fazem de tudo para que durante este tempo, durante esta vida, possam desfrutar o máximo possível de tudo aquilo que elas puderem desfrutar, buscar alegria, e aí vai. E aí, infelizmente, nós vemos o homem se corrompendo, porque como ele não tem uma perspectiva de futuro eterno, ele só pensa na vida que tem agora, tem que ser feliz a qualquer custo, a qualquer preço. Muitos têm se corrompido. Muitos têm buscado uma alegria em detrimento dos outros. Muitos, para satisfazer o seu ego, os seus desejos, a sua vontade, para satisfazer tudo aquilo que o coração deseja, estão oprimindo pessoas, estão roubando, estão se corrompendo, estão fazendo coisas terríveis. Nós vemos isso na nossa sociedade, irmãos. E o que é isso? Isso é o homem sem Deus. É o homem que ainda não conseguiu enxergar que existe vida após a nossa morte. Mas por que não enxergam? Porque, como lemos, o inimigo tem cegado o entendimento para que não vejam a verdade e não compreendam o evangelho de Jesus Cristo. São homens cegos espiritualmente e talvez tenham até se acomodado com essa vida. Talvez pessoas se acomodam com a falta de oportunidade na vida. Talvez pessoas se acomodam com uma vida cheia de dificuldades, cheia de problemas. E elas talvez enxerguem isso como a verdade. Não tem o que ser feito. Vou fazer o quê? Tem que aceitar. Eu me lembro da história de Jairo, um dos relatos bíblicos. Jairo era chefe da sinagoga, e ele procura Jesus para que Jesus o atendesse em um pedido muito especial. Ele estava com a sua filhinha à beira da morte. E ele vai até Jesus e implora, fala: mestre, por favor, eu te imploro, eu te suplico, me ajuda, minha filha está morrendo, ela está na cama. Vamos comigo até minha casa, faça uma oração por ela. Eu creio que ela será curada. E Jesus foi com ele. Mas no meio do caminho, as pessoas que estavam lá na casa de Jairo, elas alcançaram Jesus e Jairo no meio do caminho e deram a informação dizendo: Jairo, não precisa mais incomodar o mestre, a menina morreu. Ou seja, não tem mais solução, não tem mais o que ser feito. Essa era a verdade para aquelas pessoas. Esse era o fato que talvez determinaria a ação do próprio Jairo dali em diante. Mas Jesus tinha outra verdade. Ele declarou para Jairo: Jairo, não tenha medo, tão somente creia. Mais tarde Jesus diz: a menina não está morta, mas ela dorme. E aí eu fiquei pensando sobre essas verdades. Afinal, quem está com a verdade? Quem está com a razão? Muitas vezes, será que somos nós? Ou será que é Deus que tem a razão? Ou será que a palavra de Deus é a última que vai prevalecer e nós precisamos nos agarrar à verdade de Deus e crermos nela? Em outra ocasião, Lázaro, um amigo de Jesus, morreu. Ele tinha 2 irmãs, Marta, Maria e Lázaro. Eram os 3 irmãos. Perdão, Lázaro, isso mesmo. Lázaro morreu. E mandaram um recado para Jesus: Jesus, vem depressa, meu irmão está também morrendo. E Jesus demorou 3, 4 dias, e quando chegou, já estava morto. E Jesus manda abrir o túmulo. E as irmãs: não, Senhor, não dá para abrir o túmulo, já cheira mal. Aí Jesus declara para elas a verdade. Ele diz assim: se vocês crerem, vocês verão a glória de Deus. Qual é a verdade que precisa prevalecer na nossa vida? Um casal que eu tenho acompanhado está vivendo uma luta muito grande. E muitas vezes a palavra que eles liberam é: não tem mais jeito, não tem mais solução, acabou. E eu tenho perguntado para eles: qual é a verdade que vocês querem que prevaleça?
A realidade que vocês têm conhecido e experimentado agora, de repente enfrentar uma situação que humanamente realmente chegou no limite, não tem mais como retornar? Ou vocês preferem confiar e acreditar numa verdade que é declarada por Deus? Se creres, vocês verão a glória de Deus. João 8,32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus, ele declara a respeito dele mesmo, ele diz em João 14,6: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus Cristo é a verdade que transforma qualquer realidade, qualquer situação. Jesus Cristo pode mudar a morte em vida. Jesus Cristo pode mudar a tristeza em alegria. Jesus Cristo é o Deus que pode todas as coisas. E aí nós voltamos aqui então para Bartimeu, o cego, que estava ali à entrada de Jericó, e mesmo sendo cego, ele consegue enxergar a oportunidade de mudar a sua vida. Ou seja, fica claro então que a sua condição era indesejada. Bartimeu, ele não escolheu ser cego, claro que não. Bartimeu, ele não gostava da sua situação, claro que não. Ele queria mudar. E quando ele ouve que a oportunidade da sua vida estava passando bem em frente a ele, ele toma uma posição e ele toma a decisão de agarrar essa oportunidade e não mais soltá-la. Percebemos dessa forma, irmãos, que Bartimeu não era então um conformado, ele só não sabia o que fazer. Muitas pessoas não mudam de vida, muitas pessoas não estão caminhando para melhor, muitas vezes não é porque elas não querem, talvez ainda não lhes foi dada a oportunidade que elas precisam para mudar a vida delas. Bartimeu, quando ele vê essa oportunidade passando, ele agarra essa oportunidade. Como nós falamos, existem as pessoas que são cegas espiritualmente. E essas pessoas que são cegas espiritualmente, ou seja, o homem sem Deus, ele pode até ver com seus olhos, mas ele não consegue enxergar as verdades espirituais. Ele não consegue enxergar a sua real situação. E muitas vezes está vivendo numa decadência, uma tristeza, uma situação complicada, e ele não sabe o que fazer. Porque talvez nunca lhe foi apresentado a oportunidade que pode realmente mudar a sua vida. Talvez existam pessoas que até entendam a sua situação espiritual miserável, mas alguns talvez tenham se acomodado e não estejam dispostos a gritar por ajuda. Tem muita gente sofrendo, irmãos. Tem muita gente sofrendo. Tem muita gente mesmo na igreja sofrendo. Tem muita gente enfrentando lutas terríveis. Tem muita gente não sabendo o que fazer para mudar a realidade. Tem muita gente não sabendo o que fazer para trabalhar no próprio casamento, para que melhore a situação entre marido e esposa. Tem muita gente que não sabe como trabalhar a vida dos filhos. Estão enfrentando lutas tremendas. Os filhos vivem em pé de guerra, uma situação complicada. Tem muita gente que não se entende, tem muita gente que não se aceita. Tem muita gente que sofre em silêncio. Nós estamos enfrentando um problema tão sério, que os irmãos já sabem, provavelmente já receberam, está circulando em todas as mídias, a respeito daquele jogo do inferno da baleia azul. Eu recebi um comentário a respeito disso, dizendo que talvez não adiante nós lutarmos contra a baleia azul, porque o dia que lutarmos e vencermos o jogo da baleia azul, vai aparecer o jogo da foca cor-de-rosa. Depois vai aparecer o boi vermelho, ou apareça o porco prateado. O problema é que as pessoas precisam resolver o problema que elas enfrentam dentro de si mesmas. Sabe qual que é esse problema? É a falta de Deus. Porque o que leva um jovem a começar a fazer uma brincadeira é que ele sabe que no final ele vai ter que se matar, desistir da própria vida.
Isso é só um alerta, porque vivemos em uma sociedade, irmãos, que as pessoas estão sendo massacradas, estão vivendo tristes, isoladas, angustiadas, e muitas vezes não têm a coragem de levantar a voz e falar: eu preciso de ajuda. Estão vivendo dia após dia, estão empurrando a vida, estão levando a vida do jeito que dá para levar, porque tem que ser assim, talvez como Bartimeu, todo dia ele tinha que ir lá para a porta de Jericó ficar pedindo esmola, era a vida dele. Talvez existam centenas, milhares e milhões de pessoas que estão vivendo dia após dia e não conseguem ver além do amanhã, não tem perspectiva nenhuma, estão simplesmente empurrando a vida. Talvez não acreditem mais que exista solução para a família, talvez não acreditem que exista solução para si mesmos, estão sofrendo, estão angustiados, estão chorando. Bartimeu, ele entendeu que a oportunidade dele estava passando bem à sua frente. E quando ele pergunta: que alvoroço é esse? O que está acontecendo? Que barulheira, que multidão é essa passando? As pessoas, talvez sem dar muita atenção, falaram: não, é Jesus Cristo. E falaram para ele andando: não, é Jesus de Nazaré que está passando. Eu acho que na hora deu um clique em Bartimeu, porque a declaração que ele faz revela muita coisa. Quando ele se põe a gritar, ele diz: Jesus, filho de Davi. A expressão filho de Davi é um título usado pelos judeus para falar a respeito do Messias. Ou seja, quando Bartimeu ele declara filho de Davi, ele está declarando: eu creio que tu és o Messias, Jesus. Eu creio que tu és o Cristo, o ungido de Deus. Eu creio que você foi enviado para mudar a nossa vida. Eu creio que você é o Salvador de todo o homem, de toda a humanidade. Eu creio que você pode mudar não apenas a minha realidade física, mas principalmente a minha realidade espiritual. E ele põe-se a gritar, irmãos: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí as pessoas, o texto diz, nós lemos, as pessoas começaram a falar com Bartimeu: Bartimeu, cala a boca. Bartimeu, cala a boca, Bartimeu. Cala a boca, Bartimeu. Fica na sua, Bartimeu. Não sei se já aconteceu com você, irmãos. Comigo já. Às vezes quando a gente quer melhorar, parece que tem gente que não quer que a gente melhore. Parece que a gente quer mudar de vida, tem gente que joga a gente para baixo. A gente quer buscar a Deus. Eu já fui criticado por buscar a Deus, por querer vir numa vigília, ou por querer fazer uma campanha, ou por querer fazer um jejum, ou por querer me dedicar mais. Aí parece que tem pessoas que não, fica na sua, não, para com isso, não, isso é bobagem. Mas sabe uma coisa que eu enxergo, que eu vejo, que eu percebo aqui nessa história em Bartimeu? Só ele sabia o quanto a cura era importante. Sabe por quê? Porque quem sofria era ele. Quem era limitado pela deficiência era ele. Quem chorava talvez todos os dias, era ele. Era ele que enfrentava a luta. Era ele que enfrentava os problemas. Era ele que sabia o quanto ele precisava ser curado. E aí, irmãos, ele se põe a gritar, porque ele queria receber uma resposta de Deus. Só eu sei o quanto eu preciso de Jesus. Só eu sei. E ninguém mais. E se eu não reconhecer isso, ninguém pode fazer isso por mim. Só você sabe, meu irmão, o quanto você precisa de Deus. Só você sabe aonde, em qual área da vida você precisa de uma intervenção de Deus, só você. Ninguém pode te julgar, ninguém pode te convencer, ninguém pode fazer por você nada nesse sentido. Só você sabe o quanto realmente você precisa de uma intervenção divina, o quanto realmente você precisa de um toque de Deus na sua vida. Só eu sei, só você sabe o quanto a cegueira nos limita, o quanto o pecado nos atrapalha, o quanto a família precisa de uma ação de Deus, e só eu posso expressar o meu clamor, de forma que Deus perceba que eu quero mudança. É interessante que Jesus não atende da primeira vez, e mais uma vez eu vejo nesta história, Deus nos ensinando a respeito da perseverança. Precisamos perseverar.
Precisamos perseverar. Precisamos perseverar. Buscando o auxílio de Deus. Nós fizemos tantos convites essa semana, não foi, irmãos? Tentamos trazer algumas pessoas, alguns queridos, para essa noite de confraternização. Quantos tiveram uma resposta negativa? Você convidou alguém, essa pessoa não deu para vir. Olha aí. Então vamos desistir? De jeito nenhum. Vamos perseverar. Vamos perseverar em oração. Quantas respostas ou quantas orações você tem feito e ainda não foram respondidas? Alguém aqui já teve oração não respondida? Ou está tendo orações ainda não respondidas? E aí vamos desistir por causa disso? Não, o que nós aprendemos aqui é que precisamos perseverar. Jesus, ele espera, e Bartimeu, ele persevera, ele grita mais uma vez, ele grita mais uma vez, ele chama mais uma vez, até que Jesus para no meio da multidão e fala assim: traga esse homem para cá, traga este cego, eu quero falar com ele. E quando Bartimeu chega, Jesus faz uma pergunta que parece ser ingênua, mas não é. Jesus pergunta para Bartimeu: o que queres que eu te faça? Parece que a resposta a essa pergunta é tão lógica. Mas não, irmãos. Eu creio que Jesus está levando Bartimeu a uma reflexão. Eu creio que Jesus está levando Bartimeu a pensar nas implicações das suas orações, do seu pedido. Isso geraria responsabilidade. Afinal de contas, se Bartimeu fosse curado, ele perderia o emprego. Porque se ele estava ali todos os dias sentado pedindo esmola porque era um mendigo, e era cego e as pessoas provavelmente o ajudavam por isso, a partir do momento que ele fosse curado, ele estava desempregado, porque ele não seria mais cego. As pessoas veriam ali publicamente o que Deus faria na vida dele. E Jesus o pergunta: o que queres que eu te faça? Talvez Bartimeu pudesse ter respondido: Senhor, eu quero uma cesta básica. Senhor, eu quero alguns denários. Eu quero uma esmola. Senhor, eu quero que o Senhor me direcione um dos seus discípulos para ficar comigo como meu guia. Senhor, eu quero um cão guia. Vocês naquela época tinham, mas de repente, pedido. Senhor, eu quero uma bengala nova. Senhor, eu quero que o Senhor, sei lá, faça nos passeios aqui de Jericó, aquelas pedrinhas, né, que a gente está colocando nos nossos passeios, para eu me direcionar e não tropeçar em alguma coisa. Bartimeu, o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? A cura implicaria, irmãos, em uma mudança total na vida de Bartimeu. A cura implicaria que ele teria que trabalhar agora. Ele precisaria assumir responsabilidades. Ele teria que mudar a sua aparência, até mesmo isso. Talvez estivesse acostumado a andar sujo, mendigando, mas agora não, para arrumar um emprego ele vai ter que tomar banho todos os dias, ele vai ter que se barbear, ele vai ter que se cuidar, ele vai ter que mudar a sua aparência. A cura não era algo simples, irmãos. A cura não era algo que trariam apenas benefícios. Trariam benefícios, sim, mas trariam responsabilidades, trariam obrigações. Ele teria que mudar completamente o seu estilo de vida. Mas nunca mais viveria na escuridão. Algumas pessoas pensam assim: mas eu vou caminhar com Jesus, eu vou fazer tudo que a palavra de Deus me diz, vai ser só alegria, só bênção. Meus irmãos, quando Jesus entra na nossa vida, Ele nos traz muitas responsabilidades. O que Jesus nos traz é trabalho. O que Jesus nos traz é mudança de vida. Quando Jesus abre os nossos olhos e começamos a enxergar, você pensa que você vai ficar, agora ficou tranquilo. Não, agora você vai começar a trabalhar. Agora você vai começar a se esforçar. Agora você vai começar a caminhar com Cristo. A sua vida vai melhorar sem dúvida nenhuma, mas vai melhorar através de muito trabalho, de muita dedicação, de muita oração. Não é simplesmente: Deus, eu quero as tuas bênçãos, mas eu não quero a responsabilidade de ser um cristão. Isso não existe, irmãos. Talvez fala-se muito sobre isso. Venham a Cristo que Jesus vai te abençoar. Não tenha dúvida, Ele vai te abençoar.
vai te abençoar com trabalho, vai te abençoar com responsabilidade, vai te abençoar com uma vida de muita batalha, mas de muita vitória. Bartimeu, ele responde a Jesus: Senhor, eu quero ver de novo. Ele estava dizendo com isso: eu quero ver, eu quero a oportunidade de recomeçar, eu quero um renovo na minha vida, eu quero a oportunidade de enxergar e andar no caminho certo, eu desejo uma mudança de vida e para melhor. Eu entendo, Jesus, que vai mudar muita coisa, eu não estou negando o trabalho, mas eu quero a oportunidade de começar de novo. Eu quero a oportunidade de fazer as coisas certas. Eu quero a oportunidade de melhorar na minha casa, na minha família. Eu quero a oportunidade de recomeçar a vida com os meus filhos. Eu quero a oportunidade de voltar a respeitar os meus pais. Eu quero a oportunidade de ter uma vida diferente. Eu quero a oportunidade de agora conhecer a Deus, não de ouvir falar, mas de com Ele andar. Eu quero a oportunidade de experimentar o Evangelho, abrindo os meus olhos espirituais e caminhando com Cristo. E Jesus lhe responde: então veja, porque você teve fé, você está sendo curado. E os olhos de Bartimeu se abrem. E a partir daí o texto diz que o cego, que já não era mais cego, passou a caminhar, a seguir Jesus. E ele ia dando glória a Deus. Ele ia dando glória a Deus. O que nós aprendemos com toda essa história? O que nós aprendemos com esse episódio da vida de Jesus? Nós aprendemos que todos os dias nós temos a oportunidade de mudança de vida. E hoje não é diferente. Hoje nós temos a oportunidade de mudança de vida. Hoje nós temos a oportunidade de permitir que Deus entre na nossa história. Hoje nós temos a oportunidade de reconhecer a minha necessidade, a minha carência de Deus, e precisamos disso, irmãos. Como nós falamos, ninguém pode colocar isso na sua cabeça. Ninguém pode te convencer da sua necessidade de Deus. Ninguém. Eu não tenho a menor pretensão de aqui, compartilhando a palavra de Deus, te convencer de que você precisa de Deus. O que eu posso dizer é que um dia eu precisei e eu preciso todos os dias. E todos os dias eu recorro a Deus. Todos os dias eu peço socorro a Deus. Todos os dias eu clamo pela misericórdia dEle. E o Senhor tem tido misericórdia e tem abençoado a minha casa, a minha família, a minha esposa, os meus filhos. O que eu posso te dizer é que eu conheço histórias e tenho vivido com pessoas que dia após dia têm experimentado a ação de Deus nas suas vidas. E a ação de Deus é uma ação transformadora, é uma ação que nos renova, que nos alimenta, que nos fortalece. É uma ação que nos coloca num rumo certo. É uma ação, a ação de Deus na nossa vida nos dá esperança para um futuro, para um dia melhor. Vivemos um mundo que, um tempo, né, irmãos, principalmente no nosso país, que a esperança está indo embora. Parece que não sobra um que você possa confiar. Parece que não tem um representante político digno. Nós sabemos que existe, claro, mas cada hora cai um, cada hora cai um, cada hora cai um. Cada delação é 10, são 10 nomes aparecem. E a gente fica pensando assim: poxa, será que tem esperança? Será que tem jeito? Será que não vai piorar? O que eu conheço de pessoas que estão indo embora do país, e não critico, não estou criticando, não estou entrando no mérito se deve ou se não deve ir, só estou dizendo que é fato, as pessoas, os brasileiros estão perdendo a esperança. Amanhã teremos uma paralisação geral, mais um protesto, e vamos protestando, e vamos lutando, sim, é nosso direito, eu acho que devemos, mas nós vamos viver só disso? Será que esse protesto vai trazer esperança para nós? Será que uma próxima eleição vai mudar alguma realidade? Será que novos representantes vão mudar? Nós vamos ficar mais animados? Talvez sim, talvez não. Mas o que eu estou dizendo é que Jesus Cristo, Ele coloca esperança no nosso coração, independente dos nossos representantes serem maravilhosos ou serem terríveis, independente do país estar crescendo ou está em queda. Jesus Cristo, Ele alimenta a esperança no nosso coração. Quem anda com Deus, quem conhece a Deus,
Quem conhece Jesus nunca vai precisar de um jogo, de uma baleia, um zoológico colorido. Pode vir o bicho que for, da cor que for. Eu não preciso disso, porque o meu coração já está completo, porque Jesus Cristo mora em mim, habita em mim, o Espírito Santo. É Ele que traz paz, é Ele que traz alegria, é Ele que abriu os meus olhos e eu posso ver. E tem gente que acha que eu não enxergo, enxergo. É Jesus Cristo. E essa noite, irmãos, é noite para nós reconhecermos a nossa carência de Deus. Porque se a gente não reconhece que a gente precisa de ajuda, a gente não pede ajuda. Vou pedir ajuda para quê? Eu não preciso. Mas quando eu faço uma autoanálise, uma autoavaliação e percebo, é verdade. Eu não estou dando conta, eu não estou conseguindo resolver todos os meus problemas, eu não estou conseguindo colocar a minha vida num rumo, não está dando certo, do jeito que está, não está legal, não estou feliz. E aí quando eu reconheço isso, eu me humilho, e eu clamo a Jesus. Humilhar-se, queridos, é você reconhecer que você é menor do que Deus. É você reconhecer que como ser humano que somos, falhamos. Todos nós falhamos. Mas nós temos um Deus que não falha. E quando nós nos humilhamos diante dEle, e nós pedimos a Ele ajuda, Ele estende a mão e Ele nos socorre. Que essa noite seja uma noite de nós estendermos as nossas mãos e clamarmos: Senhor, ajuda-me, ajuda-me. Que essa noite seja uma noite de expormos o nosso coração, abrirmos o nosso coração e recebermos o auxílio de Deus. Que seja uma noite de receber cura, recebermos perdão, recebermos renovo, de recebermos transformação, de sairmos daqui diferente do que entramos, irmãos. Todos nós. Você cristão, você talvez ainda não cristão, você que tem vindo aqui há centenas de vezes, há anos, ou talvez você que entrou aqui pela primeira vez, não interessa. Não é o quanto frequentamos ou participamos de uma igreja que muda alguma coisa na nossa vida, mas é o quanto damos liberdade para Deus agir. Talvez se Bartimeu tivesse se envergonhado, talvez se Bartimeu tivesse se intimidado quando falaram: cala a boca, cego, e ele talvez tivesse ficado ali: puxa, eu vou acabar tomando um tapa na orelha aqui se eu continuar gritando, eu não sei nem, eu não vou nem saber de onde que veio o tapa. Mas ele sabia o que o incomodava e ele queria mudança de vida. Ele sabia que quem estava passando ali era o único que poderia realmente transformar a sua vida. Eu quero te dizer que aquele mesmo Jesus que estava passando ali na entrada de Jericó, Ele está aqui nessa noite. A presença dEle, o Espírito Santo está aqui nessa noite no nosso meio. E da mesma forma que Bartimeu teve a oportunidade de uma vida transformada, todos nós temos essa oportunidade de uma vida transformada. A questão é: estamos enxergando essa oportunidade? Estamos vendo Jesus passando? Estamos ouvindo seus passos e a multidão com Ele? E alguém de repente diz: Jesus está passando. Você está acreditando nisso? Você quer uma mudança de vida? Você quer deixar a cegueira para trás? Você quer começar a caminhar com Deus? Você quer conhecer Deus mais do que ouvir: ah, Deus maravilhoso, sim, eu creio? Não. Você quer ter uma aliança com Deus? Uma aliança com Deus, uma experiência pessoal, não pelo comentário de terceiros, mas por você caminhar com Deus? Jesus entrar na sua vida? Que essa noite seja uma noite para nós gritarmos: Jesus, Messias, Filho de Davi, Salvador do mundo, tem misericórdia de mim. Toca a minha casa, entra na minha família, muda a minha história, muda os meus pensamentos. Irmãos, às vezes nós temos pensamentos tão ruins,
Mas quando nós abrimos o coração para Jesus, o Espírito Santo, ele trabalha até os nossos pensamentos. Vamos orar, vamos, feche os seus olhos. Tenha um momento de reflexão, quero te propor isso. Que você feche seus olhos e pense na sua vida. Eu quero propor que você nesse momento, um breve momento, você possa refletir como está a sua vida. Como está a sua vida? Como está a sua família? Como está a sua casa? Como está o seu coração? Como está a sua alma, o seu ânimo? Há alguma deficiência na sua vida, meu irmão? Há algo que Jesus possa fazer por você? Imagine que nessa noite Jesus está aqui à sua frente e Ele te pergunta: o que queres que eu te faça? Qual é a sua necessidade? Qual é a sua carência? Você está disposto a enfrentar uma multidão e gritar pelo meu nome? Você está disposto a expor a sua deficiência? Você está disposto a arriscar a sua vida para experimentar uma mudança de fato? O que Jesus tem para você, para mim e para você, é uma vida na presença de Deus, cheia de alegria, cheia de batalhas, mas para cada batalha, uma vitória. Cheia de desafios, mas para cada desafio, uma vitória.